Like Saturdays in the rocket summer, blue skies in the morning's air. Oh-oh, oh-oh. Like you like me. There's something wrong with this picture. Let's turn it upside down so we can see the insecurities caused by the last 4 years of economic downsizing in the eastern U.S. I like February long with Tilly and the wall, pretty pictures and shirts that are too small for my childlike figure that you're so in love with. I like the autumn's leaves and bright eyes, eternal sunshine of the spotless mind. Stand strong in my favorites of all time, along with you and your technicolor eyes. You say Johnny Cash is your favorite singer, but you never heard Folsom Prison Blues. So how do you expect me to believe you? Gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui... Olha, trovão. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que foi pedido por uma leitora pra mim. Aí ela pediu pra eu falar sobre a minha faculdade, sobre o meu curso, como é ser professora, sobre a minha profissão e tudo mais. Aí eu coloquei na minha fanpage pra vocês fazerem perguntinhas. Então eu vou responder 10 perguntinhas e depois eu respondo as outras 10, porque, tipo, foram várias perguntas e eu falo demais e senão o vídeo vai ficar muito longo. Primeiramente, eu sou formada em letras, que é o meu curso principal, o curso que eu mais amo. E depois eu fiz uma faculdade de pedagogia. Aí, para complementar, tá? Aí eu fiz uma pós-graduação em metodologia do ensino da língua portuguesa e literatura. E eu comecei um mestrado de ciências na educação, o qual eu não terminei. Eu fiz, não sei se foi 6 meses ou 1 ano, quase 1 ano, alguma coisa assim. Mas eu não tive condições financeiras de continuar, porque é caríssimo, né? Então, eu vou fazer as perguntinhas que as leitoras fizeram. E se a sua perguntinha não estiver nesse vídeo, estará no próximo vídeo, tá bom? Então, primeiro. Número 1. Você fez estágio como professora? Foi uma pergunta da Lucy Renata, do blog Motive to be Pretty. Sim, gente, todo mundo que faz alguma licenciatura tem que fazer estágio de alguma coisa, tá? Então, de alguma matéria. Então, eu fiz sim estágio, são 50 horas por semestre de estágio que vocês têm que fazer. Antigamente, não sei se os 4 primeiros semestres ou 3 primeiros semestres eram feitos através de curso, 50 horas de curso sobre a licenciatura que você tinha que fazer. Hoje em dia, depois você fazia realmente estágio, indo nas escolas, em sala de aula e etc, tá? Ainda a perguntinha delas, da Lúcia e da Renata, foi: onde foi seu primeiro estágio? Primeiro estágio de verdade, foi em uma cidade metropolitana, numa região metropolitana aqui de Curitiba, que se chama Fazenda Rio Grande. E daí a gente fez um mutirão, porque quem estudava lá na minha faculdade, na minha sala, não tinha tempo de ficar fazendo estágio durante a semana, porque a gente trabalhava durante o dia e fazia o estágio durante o fim de semana, né? E era muito difícil ter. Aí a gente tinha que fazer curso no sábado, tinha gente que trabalhava no sábado, e aí a gente fez um mutirão pra ir numa escola no domingo. Pois é, acredito. Uma amiga nossa, que era a Lucy, o nome dela também, ela era diretora numa escola. Ela pegou aqueles alunos que tinham nota baixa e chamou os alunos para ter aulas com esses professores, que éramos nós da sala dela. E ela pegou e chamou esses alunos. E foi muito legal, assim, sabe? Porque eles eram pequenos, tipo de quinto ano, nono ano. E a gente ficou muito satisfeito, porque eles também tinham pessoas diferentes ali para fazer uma atividade diferente com eles. Então, a gente foi várias vezes nessa escola e foi muito divertido, tá? Eles eram uma classe social bem baixa e
acho que a gente fez diferença nesse ano pra eles. Número 3, como foi a primeira experiência? Gostou? Então essa foi a minha primeira experiência como estágio. Mas a minha primeira experiência como professora de verdade foi assim. Eu tinha... Começou a chover bem forte. Eu tinha me inscrito para ser contratada do governo. Aqui a gente chama de PSS, os professores que não são efetivos, que são contratados. Aí eu tinha errado o negócio, porque eu nunca tinha feito, né? E daí deu como se eu não fosse formada ainda, né? E daí que aconteceu que eu fiquei lá no final da lista. Aí eu peguei e fiquei indo no núcleo da Secretaria de Educação, acho que a mulher não me aguentava mais. E ela resolveu falar assim, ó, Suzana, eu tenho então um colégio pra você, mas é em tal colégio. Tipo, num bairro que tinha uma favela muito grande. Aí eu fui conhecer o colégio. O colégio não era no bairro, não era na favela, mas 99% do meu público, dos meus alunos, eram da favela. Mas no começo eu tinha muito medo, gente, de ir lá, porque era no meio da favela, porque a gente vê muito noticiário na TV sobre professores que foram agredidos e tudo mais. Então eu tinha medo de chamar a atenção dos alunos, eu tinha medo de várias coisas. Mas depois eu fui conhecendo os pais na entrega de boletins. É verdade que alguns pais eram barra pesada, mas eles respeitavam os professores, sabe? Eles falavam, pode pegar no pé, pode fazer isso. Então foi bem legal. E eu aprendi muita coisa. Eu acho que foi a escola que eu mais aprendi, sabe? Porque eles eram muito pobres e, cara, eles almoçavam arroz e feijão. Parava a minha aula na segunda aula, 8h10 da manhã. Entrava arroz, feijão, bife, tudo, sabe? Bife mesmo, gente. Era chique o negócio. Foi a escola pública, melhor escola pública assim que eu trabalhei. Não era a que eu mais gostava, mas foi a melhor, porque era organizada, era muito limpo, gente, era mais limpo que o hospital. Eu nunca me esqueço que a diretora naquela época falou que a realidade deles era muito suja, de muita sujeira, muito, né, uma realidade horrível. Então na escola tinha que ser um lugar totalmente diferente da casa deles. E era assim. Olha, gente, eu comia, era a escola que eu comia a merenda junto com os alunos, porque eu não tinha nojo, porque era muito organizada. Se a tia fosse fazer, eu até encomendava bolo, ela fazia bolo. Se a tia fosse fazer uma salada de fruta, ela não cortava só lá aquela fruta passada. Eram frutas boas, sabe? Fazia um chantilly lá, não sei da onde que era aquele chantilly, era uma delícia. Então foi a escola que eu aprendi mesmo a dar valor no ser humano, sabe? Tipo, né? Eu aprendi que eu fazia diferença pra eles. E aí, vocês não sabem, às vezes eles estavam dormindo, daí você falava, acorda. Eles falavam, professora, por favor, me deixe dormir porque teve tiro na favela a noite inteira. O que você ia fazer com uma pessoa dessa? Aqui em Curitiba é muito frio, muito gelado. Daí no frio, no inverno, a pessoa dava graças a Deus, gente, de estar chovendo, uma criança. E eu falava, ai que horror, por que isso? Daí a pessoa falava assim, porque eu não preciso ir catar lixo com o meu pai. Então, né, poucas histórias às vezes falavam, tô feliz porque eu comprei um cobertor, né, porque quem que dorme no teu cobertor? Agora dorme tal pessoa, tal, tudo numa cama. Então era muito complicado, então eu aprendi demais com eles, assim, então essa foi a minha primeira experiência. Eu gostei muito porque todo mundo que se forma professor pensa que vai mudar o mundo e quer dar aula de qualquer jeito. Por isso que eles dão as piores turmas, as piores escolas. Mas daí você chega, eu comecei com 20 anos, 21 anos, hoje eu tenho 29, aí você chega aos 29 e fala assim, valeu a pena, foi legal, né? Hoje, lógico, eu tô num colégio particular, já, né, melhorou a minha vida e tudo, mas foi necessário ter passado pelaquela experiência. Eu agradeço porque me transformou na pessoa que eu sou hoje. Talvez lá com 21 anos de idade eu ficasse, né, sei lá, mas me ensinou a ter compaixão, tá?
Primeiro, agora número 4, não é uma pergunta, mas está escrito assim: tenho elogios para fazer a você. Você é uma ótima professora e um ser humano sensacional. Beijos, Andréia Prado. Beijo, Andréia, para você, para sua filhinha, Gabi, coisa mais linda. Para a filha dela, eu dei aula de pedagogia no primeiro aninho, fui alfabetizadora, ensinei a ler. Lembro até hoje quando a Gabi leu, a dificuldade, assim, mas daí que ela descobriu que ela já sabia ler, foi muito bonito. E no terceiro aninho também, foi uma turma muito especial para mim, tanto é que depois que eu larguei eles, eu queria ter continuado com eles, eu não tive mais alegria em dar aula para os pequenininhos de primeiro ao quinto ano. Então, pedagogia mesmo, né? Eu tinha um carinho muito grande por eles e é uma turminha que eu vou levar pro resto da vida. Eu aprendi muito com eles, muito legais, tá? E converso com eles até hoje. Vou lá visitá-los e tudo mais. Número 5. Você sempre sonhou em ser professora ou foi algo que aconteceu com o tempo? É uma perguntinha da Emiliana. Gente, é assim, quando eu era criança, eu só brincava de escolinha. Eu sempre brincava de escolinha. Colocava todas as minhas bonecas, todas tinham um caderninho, eu escrevia pra todas, eu corrigia. Então eu queria ser professora quando eu era pequena, sabe? Eu sempre me vi fazendo isso. Aí um dia eu cresci e me falaram assim: Suzana, mas professor não ganha muito, nananana. Daí eu tirei essa ideia da minha cabeça, eu queria fazer odontologia, sei lá por quê. Só que eu sou de uma família muito humilde, então eu estudei em escola pública a vida inteira e o meu pai não tinha condições em pagar uma faculdade pra mim naquela época. Hoje até se fosse acho que ele teria, mas naquela época ele não tinha. E aí eu também achava que eu nunca ia passar na federal porque meu ensino era fraco e blá blá blá. Aí e daí eu achava que eu ia ficar só fazendo ensino médio e acabar com isso. Um dia eu tava trabalhando, dava aula daí eu dava aula de informática, sabe? E uma prima minha, Vanessa, falou assim, tava procurando, que ela queria fazer faculdade, blá blá blá. Daí ela falou assim: Suzana, vamos fazer letras? E eu nem sabia o que letras fazia. E ela me explicou que é pra dar aula de português, de inglês. Além disso, pode trabalhar como redatora de jornais e tem várias possibilidades, né? Aí eu gostei, porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, eu sempre tive facilidade em português. E a gente começou a ligar para as faculdades, a gente ria demais, porque quanto que custa a faculdade? R$600. O meu salário mínimo era 315, era mais que um salário mínimo que eu ganhava, era R$315. Gente, quando eles falavam assim, R$600, 500, a gente se matava rindo, porque a gente não ia nunca ter essas condições. Até que um dia ela ligou para uma faculdade, porque não tinha muitas dessas faculdades pequenas que hoje tem, né? Daí ela ligou para uma faculdade e era tipo 498, mas eles falaram assim que a gente podia ganhar uma bolsa se fosse bem colocado e blá blá blá, e pagar R$198. Gente, acreditem, se pagasse em dia, nanana. E a gente acabou passando nessa bolsa de estudos e eu fiz a minha faculdade quase inteira pagando R$198 por mês. Hoje não é nada R$198 por mês pagando uma maquiagem, né? Esse valor. Mas naquela época que o salário era R$315 e um pai sustentava uma casa com R$315, era muito. Gente, daí a gente pagou, só que assim, 315, 198, sobrava R$117 pra mim, né? E daí ônibus, eu ganhava 4 vale transportes da minha empresa, daí eu usava 2 pra ir pra empresa e os 2 eu vinha de ônibus. Aí, fora que tem comida o dia inteiro pra você comer, se bem que eu ganhava VA, né, da minha empresa, daí eu aproveitava e comia, mas era assim, né? Comendo salgadinho o dia inteiro, tipo aqueles de bolinha que você pega na máquina, tinha dia, sabe? E você tem que comprar uma roupa, de vez em quando você tem que tirar xerox. Eu falo que Deus multiplicou o meu dinheiro, gente, porque era muito difícil, né? Quem tem pais assim que não são ricos, é muito difícil trabalhar, estudar, fazer faculdade e tudo mais. Então foi uma vitória na minha vida e foi uma das melhores coisas que eu fiz hoje em dia.
Número 6, também é da Lucy e da Renata do blog Motive to Be Pretty. 6. Sei que é super difícil concluir um curso e ser um grande profissional. Você teve dificuldades ao longo do seu processo antes de chegar ao final do curso e se tornar hoje uma grande profissional? Muito obrigada pela grande profissional. Modéstia à parte, eu entendo bastante de português. Português. E, assim, eu tive muitas dificuldades, gente. Nossa, desde a época de antes de eu fazer faculdade, porque eu não sabia se eu ia ter condições de pagar. Aí, quando eu tava lá, eu não sabia se eu ia continuar, por causa de dinheiro mesmo. Mas depois, as dificuldades são de conseguir o primeiro emprego, que ninguém acredita em você, porque eu tinha 21 anos, daí você tem quase a idade do ensino médio, que é 17 indo para 18, né? Então eu tinha bastante preconceito nessa área. Eu tive que fazer um coque, colocar um óculos para conseguir meu primeiro emprego na rede particular, né? Tinha dia que eu chegava assim para fazer uma entrevista, a pessoa nem me escutava, falava, não, imagine se um menino dá em cima de você, não quero, né? Pode ir embora. Eu falei, não, mas você não quer escutar minha aula? Que a gente tem que dar uma aula banca, né? Pra pessoa ver se te contrata. Eu falei, eu tenho certeza que você vai escutar minha aula, você vai mudar seus conceitos e nananã. Não adiantava. Um dia eu peguei roupa da minha mãe, um blazer, uma calça assim, mas da minha mãe de senhora, coloquei um óculos, coloquei um coque e fui, gente. Foi o dia que eu consegui meu primeiro emprego numa rede particular bem grande aqui em Curitiba, então eu fiquei muito feliz. Ah, mas era muito difícil também, porque era a primeira vez, eu já fui direto pro ensino médio, era quase da idade deles. Nossa, eles gostavam de mim, sabe? Mas era muito difícil. Eu tinha 100 alunos na sala de aula, 100, né? Que era tipo cursinho, sabe? Caramba, você falava no microfone, era punk, tá? E era sempre um obstáculo, né? Eles queriam te testar. Aí eles eram muito ricos nessa escola particular. Aí eles falavam mal de você, você fingia que não ouvia. Então, e daí com 21 anos, né? É muito complicado, mas tudo que eu aprendi foi nessa rede de ensino. 7, também da Lucy e da Renata, do Motive to Be Pretty. Você acredita que uma das profissões que minha filha quer ter é ser professora? Eu disse pra ela que é uma das mais lindas e importantes profissões que eu conheço. É uma profissão muito linda mesmo, porque além da matéria, do conteúdo que você tem que passar, o teu desejo maior é que seus alunos se tornem cidadãos, né? Cidadãos de bem, que eles sejam alguém na vida, que eles lembrem de você. Pô, eu passei na mão daquela professora, eu sou o que eu sou porque eu passei na mão daquele professor. Até hoje até quando a gente começou a trabalhar na semana pedagógica, eu falei, os professores são tão importantes que se eu encontro um professor que foi meu, eu falo assim, oi professor tal, nem é mais meu professor há tantos anos, né? Mas eu chamo de professor e eu lembro com muito carinho daqueles que me marcaram demais. Número 8 foi da Cristiane Moreira. Beijo, Cris. Qual foi o motivo por você ter escolhido essa profissão? Pois essa profissão no Brasil é muito difícil, né? Cris, muito obrigada pela pergunta. Então, o motivo foi que a minha prima Vanessa me incentivou, eu gostava muito da minha prima e a gente queria estudar junto e eu fui. Só que daí eu amei o curso, gente, eu me apaixonei pelo curso, era a minha vida aquilo, era o meu motivo de viver, minha razão de viver, sabe? E daí no final a minha prima desistiu, não gostou mais, desanimou e eu permaneci no curso. A profissão realmente é muito difícil no Brasil, não somente pelo salário, salário lógico, né, poderia ser mais, a gente merece muito mais. Se você quiser ganhar muito bem, você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, aí você ganha razoavelmente bem, né? Agora, se você for professor de faculdade, tá bom também, né? Muito bem. Se você for professor de cursinho também, tá excelente. Era bom quando eu era professora de cursinho, meu Deus do céu. Então, pessoal, é difícil porque além de você ter essa questão do salário, você tem que trabalhar em casa,
Muitas vezes não dá pra você fazer suas coisas dentro da escola, mas você trabalha em casa e você muitas vezes não ganha o tanto que você trabalha, entendeu? E fora que essa violência que tá demais, né? Que a pessoa olha pra tua cara, não gostou, vai, né? Ela tirou uma nota vermelha, dependendo do lugar que você trabalha, não é o meu caso, tá? Nem quando eu trabalhava lá na favela, aqui em Curitiba, não é meu caso. Mas a gente vê muitas notícias, muitos professores que morrem porque o aluno reprovou, porque o aluno tirou nota vermelha. Os pais hoje não entendem muitas coisas e querem agredir verbalmente um professor. Acontece muito isso, porque o pai sempre acha que o filho tá certo. Às vezes o pai não quer escutar a verdade, né? Então, existem, lógico, os pais maravilhosos, tipo essa Andréia, querida, linda, mas tem os pais que acham que você fica sentada, que você não faz nada, que tá tudo na tua cabeça e que você não faz nada. Eles não sabem que você tem planejamento pra fazer, que você tem prova pra fazer, que você tem texto de todos os filhos dele pra fazer. Você não fica sentada, você só tá sentada enquanto, às vezes eu dou aula sentada, mas eu tô dando aula, né? Você não fica simplesmente sentada. Quero ver você ter domínio de turma. Você tem um filho que você reclama nas férias, mas eu quero ver você ter domínio de turma de 100 alunos. Hoje a minha realidade no colégio particular são 20 alunos. Tudo bem, entendeu? Mas eu já dei aula para 100, para 40, 45 na rede estadual, que a sala é minúscula. 100 lá na rede particular, a sala era gigante, enorme, era um palco, né? Mas é uma diferença muito grande, sim, tá? Então eu acho que você tem que gostar, né? Deus dá um dom para cada um, tá? E esse é o meu dom. Vilmairande Souza, o que você acha da educação brasileira? Eu acho que todos os professores fazem, gente, de tudo para melhorar, tá? De tudo para melhorar, mas é muito difícil, né? Como o filme Tropa de Elite diz, o sistema é muito difícil, né? Acho que começou errado. Tinha que terminar tudo, começar tudo de novo. Mas o povo brasileiro tem esse, né? Só vou estudar se eu ganhar Bolsa Família. Aí todo mundo aqui, né, que julga o Bolsa Família, é muito fácil julgar o Bolsa Família. Mas tem gente que não vai para a escola se o filho não ganhar o Bolsa Família. Então é a nossa cultura. Lógico que os políticos têm culpa, começou tudo errado. Tem culpa, tem muita culpa. Todos os políticos, todos os partidos. Mas o povo brasileiro também tem culpa, tá, gente? Tem, porque só vou pra escola se eu ganhar um auxílio gás, um auxílio leite, aí eu não coloco meu filho para pedir dinheiro no sinal. Então isso é lógico que existem pais e existem crianças comprometidas, mas tem crianças que trabalham lá no lixão pegando coisa né, e tem que ir pra escola. E querem ir pra escola, mas às vezes o pai não deixa. Então a gente tem que mudar, tem que todo mundo mudar, porque a gente quer que as coisas caiam do céu e não vai cair. A gente tem que dar o primeiro passo. Tem aluno, filhinho de papai, que xinga o professor. Não é o caso da minha escola, graças a Deus. Mas tem aluno que faz isso. Lógico, o professor não pode ter abuso de autoridade, né? Tem que saber lidar. Mas a maioria dos professores querem e primam por uma educação de qualidade. Mas tem muito que melhorar. Mas tá indo, tá caminhando. Eu não vou falar que é 100% ruim, porque a minha realidade que eu vejo, lógico que eu vejo no noticiário, mas que eu vejo aqui no Sul, vai indo. Mas só que não adianta só o governo fazer alguma coisa, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se eu escrevo errado, eu tenho preguiça de pegar um dicionário e lá ver, né? Então, é como emagrecer, gente, a vontade tem que vir da gente. Então, tem que mudar uma cultura inteira para poder melhorar de verdade, tá? E a última deste vídeo é da Marli Mac. Como foi fazer faculdade de letras? Em algum momento pensou em desistir? Gente, eu nunca pensei em desistir, mas eu achava que havia essa possibilidade pela questão financeira. Eu atrasei mensalidade. Uma vez eu tranquei porque eu perdi um emprego.
Daí eu só ia receber, tipo, daqui 2 meses. E eu não sabia que podia atrasar nesse plano que eu tinha de descontos. E daí o que acontecia? Porque senão eu ia ter que pagar R$498, eu não tinha condições. De 198, 498, para quem ganhava 315, eu não tinha condições. Então eu resolvi trancar 6 meses, mas eu sabia que eu ia voltar, porque daí eu já estaria recebendo e blá blá blá, e foi isso que eu fiz, daí eu voltei, sabe? Aí eu tinha medo, eu chorava. Um dia eu pedi pro meu pai me emprestar um cheque lá, calção, ele pegou e emprestar não sei de onde, porque era aquele tempo que não eram todas as pessoas que podiam ter cheque, né? Porque tinha que comprovar renda, tinha que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí meu pai pegou emprestado um cheque lá de um amigo dele, a gente foi pagar. Gente, eu chorava em pensar que... Eu falava que eu ia pagar, né, o cheque, mas eu chorava em pensar que eu ia perder, sabe? Tipo, ó, 1 ano e meio de faculdade. Aí desisti, assim, como assim eu ia perder um ano e meio de dinheiro, de tempo, de tudo, né? Daí eu falei, não vou, mas olha, nem... Né, eu já pensei até em vender bombom. A gente no começo, a Vanessa e eu vendíamos bombom para poder ficar com uma folguinha de dinheiro. Era triste. Como foi fazer a faculdade de letras? Foi legal, porque fazer faculdade, principalmente no primeiro ano, é muito legal. Você festa, né? Mas foi um ano muito difícil, mas eu sabia que não podia. Nossa, eu sempre ficava em recuperação pra final. E daí você tinha que pagar a prova final, eram R$50 cada prova final. Nossa, era muito fogo, sabe? Aí eu não tinha dinheiro, eu não podia ficar pra final, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Nossa, uma zona, gente, era muito difícil. Mas era legal também, né? A gente tinha uns amigos e tudo mais, mas não era muito de fazer bagunça não, porque eu sabia que eu não podia reprovar de nenhuma forma, né? Mas foi difícil, é difícil, gente, é complicado, porque a gente aprende coisas, não é só gramática. Tipo, gramática, eles acreditam que você já tem que saber pra estar lá na faculdade, né? Que é uma coisa que todo mundo tem que saber, a gramática da língua portuguesa. Se você terminou o ensino médio, você tem que saber. Infelizmente, não é assim, mas era o certo, sabe? Seria o certo. Então a gente aprende cada coisa que parece que a gente tá falando com um louco lá dentro, sabe? Por isso que falam que o professor de português é um pouco louco, viaja na maionese, é rígido, é chato, nananã. Mas a faculdade deixa a gente meio maluca mesmo. E eu pensava que eu ia mudar o mundo, minha gente, sozinha. Eu vejo aquele Tropa de Elite, sou eu professor, Wagner Moura lá, sou eu professora, saí de lá, vou mudar o mundo. Que nada, né? É muito difícil, isso sim. Gente, então é isso, são as 10 primeiras perguntinhas. No próximo vídeo eu respondo as outras perguntas, certo? Se eu não respondi a sua pergunta agora, fica ligadinha que eu vou responder no vídeo 2 da minha profissão, tá bom? Então é isso, minhas flores, minhas lindas, minhas gatas, tá? Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim, inscreva-se no meu canal, me blá blá blá, siga as redes sociais e blá blá blá, tudo aquilo que eu falo no final do vídeo, né? Tchau, gente!